Olá pessoal, voltando aqui, né, dando continuidade à nossa aula. Se você não viu ainda a primeira parte do nosso centro de mesa, eu vou deixar passando o link aqui, é só você clicar, tá joia? No final da aula também tem aqueles quadradinhos no final do vídeo, que é só clicar que você acompanha todas as partes das nossas aulas. Bom, nosso centro de mesa então está com 11 carreiras confeccionadas, passo a passo juntinho com vocês da nossa primeira aula. Agora, gente, nós finalizamos aqui, olha, nós vamos cortar o fio, tá joia? Pra gente fazer, então, olha, essa parte aqui que faz esse desenho bonito aqui da nossa peça. E eu vou trazer duas dicas pra vocês fazer essa parte, porque tem um jeito que a gente faz caminhando que fica, olha, marcado aqui, tá? Eu não gosto dessa marcação que fica aqui. Então, eu vou dar uma dica bônus pra vocês de como fazer para não ficar com essa marcação. Eu vou ensinar das duas formas. Bom, então agora nesse momento nós vamos cortar o fio, sempre deixo uma pequena sobrinha para fazer o arremate, 11 carreiras então trabalhadas, cortei, passo aqui por dentro dessa laçadinha, olha gente, e aperto, tá bom? Depois a gente vai fazer todos os nossos arremates. Então a primeira parte do nosso centro de mesa, ficamos dessa forma aqui. Bom, agora nós temos aqui, gente, olha, esse desenho, tá? Por 4 vezes, olha, esse desenho maior que faz espécie de um V aqui. Uma vez, aqui a segunda, a terceira e a quarta. Qualquer um desses 4 desenhos, nós vamos engatar o nosso fio, olha, nesse segundo pontinho dessa parte aqui, onde temos 6 pontos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais 6 pontos. É nessa parte aqui que vamos engatar o nosso fio e dar continuidade ao nosso trabalho. E eu vou vir, ó, nesse pontinho aqui, que é 1, 2, 3, 4, o 5º ponto desse bloquinho, tá? Olha, nós temos aqui o desenho, tá? Deixa eu mostrar bem pra vocês. Esse desenho, onde tem esse pontinho alto aqui no meio, nós vamos ir aqui, olha, no nosso 5º ponto e engatar o nosso fio. Você pode prender o fio aqui, passar aqui por dentro, ó, no 5º ponto e dar um nozinho aqui e dar continuidade. Eu faço da seguinte forma, já dou um giro aqui na agulha e dou aqui essa laçadinha, olha, é como se fosse o nozinho que a gente ia dar lá, eu dei aqui, tá? Ajusto e vamos começar a tecer, então, a partir do 5º ponto, nesta região aqui. 1, 2, 3, 4, aqui no 5º. Então, eu entrei no 5º, busquei o fio, vou passar por dentro dessa laçadinha que eu fiz, ó, e eu já dei a dica que você pode prender lá de uma vez, tá? Então, eu já tenho aqui uma correntinha, feito dessa forma aqui, tá? Se você prendeu, você vai dar o nozinho e subir uma correntinha. E mais uma, 2 correntinhas, então, vamos laçar o fio. Eu tenho esse pontinho alto, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, dou aquela alongada para ele ficar alto. 2 correntes, volto nesse mesmo pontinho, mais um ponto alto. 2 correntes, agora que eu venho do outro lado, eu venho já no segundo ponto, daqueles 6, eu venho no segundo, daqui pra cá vai dar no 5º, 1, 2, 3, 4, 5, ficando igual aqui onde a gente iniciou. Então, eu pulo esse primeiro, venho no segundo do bloquinho de 6 pontos, olha, e prendo com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma aqui. Bom, agora feito isso, ponto baixíssimo, eu faço um baixíssimo também sobre o próximo ponto, ou seja, o terceiro ponto aqui à frente, busco o fio, passo por dentro, é um baixíssimo, e mais um baixíssimo no próximo, ou seja, eu estou sobre o meu 4º ponto aqui da base, tá? Um baixíssimo, estou sobre o 4º, 1, 2, 3 e 4, deixei 2 ali. Feito aqui o baixíssimo, nós vamos fazer da seguinte forma, olha, eu estou assim, eu vou laçar o fio, só que eu já vou vir girando o meu trabalho, o fio está laçado lá, já está laçado como eu citei, eu tenho aqui esse espaço de 2 correntinhas, eu já busco, olha, o fio lá por baixo e vou trabalhar 3 pontos altos, olha, 1, 2 e 3, no espaço de 2 correntes, tá joia? Vou desmanchar e fazer tudo novamente, para que fique bem explicadinho. Caminhamos, então, com baixíssimo até o nosso 4º ponto de base. Eu já laço, deixo bem justinho aqui para o acabamento ficar bem bacana. Eu já laço, vou girando o meu crochê, olha, do lado avesso, já está laçado. Venho no espaço de 2 correntinhas, olha, 3 pontos altos. 1, passo por dentro das 2 laçadas, 2 e 3. No espaço de 2 correntes. Tem um ponto alto à frente, eu trabalho um ponto alto sobre ele.
Tenho mais um espaço de 2 correntinhas, eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Tenho um ponto alto à frente, sobre ele, um ponto alto. E tenho mais um espaço de 2 correntes, eu trabalho 3 pontos altos dentro dele. 1, 2 e 3. Certo? Ficamos com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Agora, para prender com ponto baixíssimo, nós vamos prender aqui, olha, sobre o nosso quarto ponto do bloco de 6 pontos. Olha, 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, tá vendo? Eu pulei um aqui, no quarto ponto do bloco, um baixíssimo. Estamos assim, aqui estamos do lado avesso da nossa peça. Do lado direito, ficamos dessa forma aqui. Agora, a dica que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Pra gente dar continuidade agora, nós vamos caminhar até esse último ponto do bloco, o sexto. Então, vem com baixíssimo aqui no próximo e baixíssimo aqui sobre o último ponto do bloco, o sexto. E vou dar continuidade voltando com o nosso gráfico. A marcação que fica na nossa peça se dá por a gente caminhar aqui do lado avesso, então aparece do lado direito. Fica, gente, olha, esse relevo marcando a nossa peça. Então, eu não gosto que fique esse relevo, tá? Esteticamente falando, a peça fica feia. Então, agora eu vou fazer da seguinte forma e você vê, escolhe a forma que você quer estar fazendo. Se você quer caminhar, como eu expliquei agora, ou se você quer cortar o fio. Porque cortando o fio e voltando lá do outro lado, olha, por exemplo, eu caminhei até aqui, certo? Então, sem cortar o fio, o que vamos fazer agora? Depois eu mostro cortando o fio também, tá? E você escolhe como que você prefere fazer. Dessa forma, caminhando e dando seguimento, fica a marcação na peça. Então, você já laça, deixa bem firme, vira. E nós vamos trabalhar agora 2 pontos altos em cada ponto da carreira anterior. Já está laçado, então eu já venho sobre o primeiro ponto, olha. Sempre alongando, tá, gente? Pra ficar assim numa altura bacana. Um ponto alto, volto no mesmo ponto, o segundo. No próximo ponto, 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2. Em todos os pontos, vamos trabalhar 2 pontos altos, tá? Quase finalizando aqui, já estou no meu penúltimo ponto, 2 pontos altos sobre ele. E aqui eu tenho meu último ponto, né? Nós trabalhamos 11 pontos, 2 pontos altos sobre ele também. Ou seja, nós ficamos aqui no total de 22 pontos agora, tá? 2 pontos. E agora eu venho aqui sobre o meu último ponto do bloco, olha, e prendo com baixíssimo. Pronto. Ficamos assim, tá? Isso a gente caminhou, agora eu vou mostrar sem caminhar. Aí você escolhe como que você quer fazer, tá? É toda vez que você caminha do lado avesso, fica mostrando aqui do direito, ó, já ficou relevo aqui, porque eu caminhei lá do avesso. Então, agora eu vou fazer sem caminhar, tá? Cortando o fio, pra não ficar essa marcação, mas é esse mesmo procedimento. Então, como eu quero trazer todas as dicas e as explicações certinhas pra vocês, eu vou explicar das duas formas, ok? Então, aqui, olha, a gente havia caminhado até esse último ponto do bloco. Aqui foi onde a gente finalizou os 11 pontos e prendemos aqui com baixíssimo, tá? Sobre o quarto ponto. O que que eu faço? Pra mim não ter que caminhar do lado avesso, olha, estou do avesso. Se eu caminhar, como eu já mostrei, fica aparecendo no direito. Então, aqui eu vou cortar o fio. Gente, pra fazer essa parte aqui, olha que bacana. Toda essa parte aqui bacana do nosso centro de mesa são 10 carreirinhas somente de cada lado. Então, eu acredito que vale a pena cortar o fio a cada 2 carreiras que seja, para não ficar feio lá na frente. Esteticamente falando, a peça fica mais bonita, então valoriza aí, principalmente para você que vende, tá bom? Por isso que eu tô explicando as duas formas. Ah, eu não quero ficar cortando o fio toda hora, então é só caminhar como eu acabei de explicar, tá joia? Bom, então no meu caso eu vou cortar aqui o fio, ó. Deixo sempre uma pequena sobrinha, tá? É 300 gramas para confeccionar essa peça, então você deixa uma parte assim considerável, não precisa ser muito grande, também nem muito pequena, mas um novelo desse aqui de 400 gramas, você faz toda a peça e ainda sobra fio, tá joia? Bom, passo por dentro da laçadinha, olha, e puxo, dou um nozinho aqui, ó, aperto.
deixa aqui, depois a gente vai fazer todos os nossos arremates. Eu prefiro assim para não ficar marcação na minha peça. E agora eu vou dar seguimento à próxima carreira, que é essa que eu acabei de explicar, porém eu vou engatar o fio aqui, olha, para que não fique aquela marcação que eu não gosto. Então, o que que a gente faz? Eu dou aquele nozinho, aquele giro aqui na agulha, ou eu já venho direto aqui, nesse primeiro ponto do bloco, busco o fio, olha, e dou um nozinho. Pode fazer assim também, olha. Dou um nozinho bem apertado, deixa lá a sobrinha, depois a gente faz o arremate. Agora, o que que você faz? Você busca aqui, olha, a laçada. Ficou dessa forma. Olha só, vou fazer novamente. Prendi lá, amarrei, né? Entro no mesmo ponto, busco a laçada, deixa aqui na agulha. Já está pronto pra gente trabalhar. E o que que é? 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Então, agora você laça, olha, já está laçadinha na agulha. Vem no primeiro ponto, dá sempre aquela alongadinha pra ele ficar numa altura bacana e faz o ponto alto. Aqui eu já tenho um ponto alto e faço o segundo sobre o mesmo ponto. São 2 pontos altos juntos sobre cada ponto de base. Olha só, esteticamente falando, fica certinho, não fica marcação em relevo aqui, porque eu não caminhei. Eu preferi cortar o fio, prender aqui e dar seguimento a esse passo a passo nessa carreira. Então, a peça fica bem mais bonita aqui do direito e valoriza mais aí o nosso artesanato, tá? Então, seguindo, ó, no próximo ponto, 2 pontos altos juntos em todos os pontos, ficando com um total de 22 pontos. Só mudou, gente, que eu cortei o fio. Então, eu acho que vale muito a pena. Bom, aqui já estou sobre o meu último ponto, olha, 2 pontos altos sobre ele, ficando no total de 22 pontos altos, então, nesta carreira, ok? Feito isso, agora sim eu venho sobre o último ponto aqui do meu bloco e prendo com um baixíssimo. Tá joia? Eu prefiro fazer, então, dessa forma aqui. Agora sim, eu vou caminhar até esse primeiro ponto do próximo bloco. Como eu estou do lado direito da minha peça, eu posso caminhar normalmente, que não vai ficar marcação, a marcação vai ficar lá do avesso. Agora, quando eu estiver do avesso para caminhar, a marcação fica aqui na frente. Então, agora estamos no direito, não tem problema algum. Nós temos 2 correntinhas à frente, nós vamos caminhar com baixíssimo até chegar nesse primeiro ponto. Então, vamos lá, eu tenho 2 correntinhas, olha, eu pego, gente, em uma argolinha, ó, da correntinha, sempre tem 2. Pego uma argolinha, busco o fio baixíssimo. Na próxima correntinha, olha, em uma argolinha apenas, busco lá o meu fio baixíssimo. Agora, eu cheguei aqui no meu primeiro ponto do bloco, um baixíssimo. Então, não vamos ter aquela marcação feia aqui no nosso trabalho, tá? E vamos, então, para a nossa próxima carreira. Bom, e a nossa próxima carreira, eu vou fazer aqui 2 correntinhas de intervalo. Aí, agora sim, eu viro a minha peça. Eu tenho os 22 pontos aqui. Vamos pular, então, um ponto alto aqui, o primeiro ponto. Eu venho no segundo, olha, dos 22, um ponto alto. 2 correntes... Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. E seguimos assim, até o final. 2 correntes, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Aqui estou finalizando, um ponto alto, 2 correntes. E eu tenho, gente, 2 pontos aqui. Então, eu pulo um e venho sobre o meu último ponto, olha, e faço um ponto alto. Ok? Fica um pouquinho diferente daqui do outro lado, onde a gente já faz 2 correntes e pula um ponto e no próximo um ponto alto, tá? Então, a gente fica com um pontinho aqui sobrando. Aqui desse lado, não. A gente fez um ponto alto sobre o último ponto da base, ok? E agora sim, eu faço as 2 correntes de intervalo e vou prender com baixíssimo, olha, aqui, sobre esse primeiro ponto desse bloco de 6 pontos. Eu pulo aqui o espaço de correntinha. Lá do outro lado, a gente caminhou. Aqui, a gente já vem sobre esse primeiro ponto do bloco, olha, e prende com um ponto baixíssimo. E aqui nós ficamos, então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, todos com 2 correntes de intervalo. Dá um total aqui de bloquinhos vazados, olha, esses bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá joia? E aqui, novamente, eu vou cortar o fio, por quê? A cada 2 carreiras, porque aqui eu estou do avesso. Se eu caminhar agora para dar sequência, a marcação vai ficar no direito e é o que eu não quero. Mas se você quiser continuar sem cortar o fio, eu vou mostrar também, olha. Você vai caminhar, então, no próximo ponto de base com um baixíssimo, busca o fio, e no próximo também com um baixíssimo. Estando aqui,
vamos dar continuidade. Já fazendo assim, ó, laça, deixa bem justinho, vira o seu trabalho, já está laçado. Nesse primeiro intervalo, trabalhe 3 pontos altos, olha. 1, 2 e 3. E dá sequência. Ponto alto sobre ponto alto, 3 pontos altos no intervalo. Ponto alto sobre ponto alto, 3 pontos altos nos intervalos. Só que eu não vou caminhar, então eu vou cortar o meu fio e vou dar seguimento, tá? Então, eu vou desmanchar, aqui onde eu fiz o baixíssimo, eu corto. Sempre deixando uma pequena sobrinha para te auxiliar no arremate depois. Passa por dentro e puxa. Aperta bem, pode deixar a sobrinha tudo aqui, que depois a gente faz os arremates, tá? Agora sim, eu viro a peça e vou dar seguimento aqui do lado direito. Eu havia caminhado, então, com vocês até, olha, esse pontinho aqui, o terceiro, deixando 3 para trás, tá? Se você caminhou, você está nesse ponto aqui para dar seguimento à nossa aula. Sobre o quarto ponto, contando daqui para cá. Daqui para lá, dá no terceiro, deixando 3 aqui, tá joia? Então, eu vou prender o fio aqui, olha, nesse quarto ponto, para dar seguimento do lado direito. Aperta bem. Faz esse procedimento aqui de entrar no mesmo ponto e buscar a laçada, para que o fio já esteja na agulha. Agora sim, você laça e vem nesse espaço de 2 correntes e trabalhe 3 pontos altos, olha. 1, 2 e 3. É o mesmo procedimento, tá joia? E ponto alto sobre ponto alto. Próximo intervalo, 3 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Seguimos assim, então, até o final, por toda essa extensão aqui. Bom, pessoal, finalizando aqui, vim trabalhando, então, 3 pontos nos intervalos e ponto sobre ponto. Aqui eu estou com ponto sobre ponto e tenho meu último intervalo de 2 correntes. Eu faço meu último bloquinho, então, aqui, olha, de 3 pontos altos, o segundo e o terceiro. E nós ficamos aqui no total de 47 pontos altos. Para finalizar com baixíssimo, agora eu venho aqui, olha, no terceiro ponto de base. Assim, gente, como nós iniciamos aqui, nós iniciamos sobre o quarto ponto, contando daqui pra cá. Então, é só você olhar aqui, eu estou sobre o terceiro quando eu iniciei. Então, aqui, 1, 2, 3. Sobre o terceiro pontinho, olha, busco o fio baixíssimo. Para dar seguimento à próxima carreira, como eu estou do direito, eu posso caminhar. É só quando eu estou no avesso que eu não caminho, eu estou preferindo cortar. Então, agora nós vamos caminhar até esse último pontinho aqui do bloco. Então, eu venho no próximo, um baixíssimo, no próximo, baixíssimo, e aqui, olha, no último ponto, baixíssimo. Estando aqui, eu laço, deixo bem firminho, viro o trabalho e nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, eu venho já sobre esse primeiro pontinho, dou aquela alongada, que eu estou explicando sempre, para ficar numa altura bacana, e faço o pontinho alto. É ponto alto sobre ponto alto. Vem no próximo, um ponto alto, e sigo assim até o final. Bom, pessoal, já finalizei, trabalhei ponto alto sobre ponto alto, mantendo, então, os nossos 47 pontos altos, tá? Até o último ponto aqui. E aqui, pra finalizar com baixíssimo, vamos ir sobre o último ponto, tá, gente? Porque aqui, ó, iniciamos sobre o nosso primeiro pontinho aqui, tá? Então, vamos vir até o último ponto. Ponto baixíssimo. E aqui também eu vou cortar, porque agora eu teria que caminhar, eu estou do avesso, aí vai aparecer lá na frente. Então, toda essa parte que a gente tá fazendo, olha, é essa parte aqui. Então, pra ficar bonito, como eu já citei, vou ressaltar, pra não ficar essa marcação, fica imperceptível também, tá? Se você quiser sempre ir caminhando, fica a seu critério. No meu caso, eu prefiro estar explicando as duas partes, até porque muitos de vocês fazem as minhas peças para vender, então, esteticamente falando, eu quero que vocês apresentem uma coisa bacana aí para os seus clientes. Prendi com baixíssimo, então, sobre o último ponto, olha. E o desenho, vocês reparem também que ele vai formando o desenho seguindo a carreira aqui, tá? Então, sempre tem que finalizar e iniciar no ponto certinho. Deixo sempre aquela pequena sobrinha, mais uma vez.
Passo por dentro aqui, olha, e travo, tá? Dando aquele nozinho e deixando o excesso pra gente finalizar já já. Bom, agora pra fazer a outra parte, então, como eu cortei o fio, olha, estamos assim. Nós vamos prender, gente, olha, sobre esse último ponto desse bloquinho aqui, tá? No sexto ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos ir nesse último pontinho. Dei aquele nozinho aqui, então, bem justinho, tá? Como eu venho fazendo com vocês. Entro nesse mesmo ponto, busco a laçada. Vamos fazer aqui já de início 2 correntes, 1 e 2. Aí, vindo aqui, olha, nós vamos pular um ponto de base e no próximo um ponto alto. Sempre aquela alongadinha, tá? Um ponto alto. 2 correntes, pulo um ponto de base e no próximo um alto. E seguimos assim, 2 correntes, pulando um ponto, no próximo, um ponto alto. Bom, finalizando aqui juntinho com vocês, nós ficamos aqui no total de 23 pontos altos, todos com 2 correntes de intervalo. Fiz aqui meu último ponto, faço 2 correntes, e aqui, olha, me sobrou um pontinho a ser pulado, tá? E eu fiquei com 23 pontos no total. Pra prender com ponto baixíssimo, gente, olha, é sobre esse primeiro ponto. A gente pula o cordão de correntinha, tá? E vem sobre esse primeiro pontinho, porque aqui nós iniciamos, olha, sobre esse último, como se fosse o primeiro lá do outro lado. Lembrando mais uma vez que o nosso desenho, olha, ele segue aqui o padrão aqui de baixo, tá vendo? Tem que seguir certinho, olha. Espaço de correntinha, tá joia? Então, aqui eu vou prender com baixíssimo sobre esse primeiro ponto. Aqui é o arremate, olha, que eu deixei quando a gente finalizou essa primeira base aqui da nossa peça. Então, eu venho aqui nesse mesmo pontinho, ajusta, depois das 2 correntes, busco o fio, ponto baixíssimo. E aqui eu deveria caminhar, então, e dar seguimento à próxima carreira. Eu vou caminhar, porque eu estou no direito. Mais uma vez, eu quero ressaltar, quando eu estou no direito, eu caminho. Mas quando eu estou no avesso, eu prefiro cortar o fio. Então, como eu estou no lado direito, eu vou caminhar até esse terceiro ponto aqui do meu bloco. Então, eu venho aqui sobre o segundo ponto. Então, eu entro aqui no ponto, no próximo, busco o fio, baixíssimo, eu vou caminhando até o terceiro ponto, ó. No próximo, um baixíssimo também. Eu estou sobre o terceiro ponto da base. Aqui eu faço aquele procedimento de já laçar, deixar bem justinho e vou girando o meu trabalho. Estando do avesso, ó, já estou laçado. Eu venho nesse primeiro espaço de 2 correntes, vou trabalhar aqui, ó, 2 pontos altos. 1, deixa bem justinho aqui, tá? E 2, nesse intervalo de 2 correntes. E ponto alto sobre ponto alto. No espaço de 2 correntes à frente, 2 pontos altos. E essa será a nossa repetição, então. 2 pontos altos nos intervalos e ponto alto sobre ponto alto, até o final. Vou adiantar e já retorno com vocês, então. Bom, pessoal, finalizando aqui, ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos nos intervalos. Tem aqui ponto sobre ponto e tem meu último intervalo, 2 pontos altos. Nós ficamos aqui, então, no total de 71 pontos altos. Para finalizar com baixíssimo, vamos ver aqui onde nós iniciamos, olha, sobre o terceiro ponto, contando daqui para lá, dá 1, 2, 3 no quarto ponto. Então, aqui eu vou finalizar com baixíssimo na mesma direção, sobre o terceiro ponto. 1, 2, 3. Contando daqui pra cá, dá sobre o quarto, tá? 1, 2, 3. No terceiro ponto, então, bem justinho aqui, olha, um ponto baixíssimo. Finalizamos aqui, mais uma carreirinha, juntinho. E agora eu teria que caminhar, como eu estou do avesso, eu vou cortar o fio. Sempre deixo aquela pequena sobrinha, mais uma vez. Passo por dentro e eu já vou trazer uma dica bacana aqui pra vocês, olha. Aqui, olha, vocês reparem que eu estou com poucas sobrinhas, porque eu já vou fazer no arremate, gente. É muito simples, tá? Vale super a pena fazer esse procedimento. Porque, olha, aqui é uma sobrinha de um arremate. Eu já não comecei dando um nozinho lá? Eu tenho todos esses pontos, olha. É só pegar um pouco desse excesso e vir passando, olha, por dentro desses pontinhos aqui, olha. Lá no pezinho do ponto, olha. Estamos no avesso, tá? E vem trazendo essa sobrinha, ó. Pega mais um pouquinho aqui, mais uns pontinhos, sempre aqui no pezinho do ponto, no avesso.
Então, é muito simples você fazer esse procedimento. Como eu não gosto de deixar todos os arremates para o final, chega a ser estressante para mim eu ficar trabalhando e ver, né, esse monte de ponta de fio. E como eu não gosto de deixar para o final, entre uma carreirinha e outra, eu já venho fazendo esse procedimento aqui para adiantar, tá joia? Agora, corta a rente aqui. Quem preferir ainda pode dar um pinguinho de cola aqui, tá joia? Só isso. E vai já amenizando. Olha, outro aqui, tá? Já tinha dado nozinho. Eu venho passando no pezinho do ponto. Dessa forma, também já agiliza aí para não ficar aquele monte de arremate pro final. Lembrando que estamos aqui do lado avesso da peça. Vou iniciar a próxima carreira, para mim não caminhar do lado avesso e ficar marcação. Então, eu vou iniciar no lado direito. E agora nós vamos iniciar aqui já, olha, sobre esse primeiro ponto desse bloco aqui, tá? De 6 pontos. No primeiro a gente vai prender e fazer todo o procedimento. E depois a gente vai finalizar com baixíssimo, olha, sobre o último. Para seguir aqui certinho o gráfico, conforme eu venho explicando certinho para vocês, tá? Bom, então eu vou prender aqui sobre esse primeiro pontinho aqui do bloco de 6 pontos, deixando sempre aquela pequena sobrinha para fazer o arremate que vocês acabaram de ver eu fazendo ali, tá? Dou aquele nozinho bem apertadinho e deixa a sobrinha lá. Entro nesse mesmo pontinho para a laçada já ficar aqui na minha agulha. E nós vamos trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto, mantendo os 71 pontos altos da carreira anterior. Então, eu laço aqui agora, venho sobre o primeiro ponto, olha, da carreira anterior, busco o fio, o meu primeiro pontinho alto, dá sempre aquela pequena alongadinha. Deixa ele aqui, ó, bem justinho, rente à finalização. Aqui o segundo, ponto sobre ponto da carreira anterior até o final. Vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, finalizei aqui então, ponto alto sobre ponto alto, mantendo 71 pontos altos da carreira anterior, tá, gente? Até o último ponto aqui, ele fica bem espremidinho aqui no cantinho, tá? Pra finalizar com baixíssimo é aqui, olha, sobre o nosso último ponto aqui do bloco, ponto baixíssimo. Deixa bem justinho aqui, eu gosto de deixar bem justinho, ponto baixíssimo, então, sobre o último ponto. Agora, como eu estou no direito, eu vou caminhar até esse primeiro ponto. Nós vamos caminhar pela correntinha. Seguindo, então, o padrão do nosso desenho, vou mostrar mais uma vez, olha só. Ele segue certinho aqui, aqui a carreira. Espaço de correntinha, olha, segue certinho, tá bom? Então, nós vamos caminhar agora, como eu tô no direito, eu caminho. Eu venho aqui nas duas correntinhas, eu pego na argolinha, em uma argolinha, tem duas, um ponto baixíssimo, na próxima correntinha, só em uma argolinha, baixíssimo. E aqui sobre o primeiro ponto, baixíssimo. E vamos fazer, então, aqui a nossa próxima carreira. E a nossa próxima carreira é bem fácil, então, caminhei, estou sobre esse primeiro ponto, duas correntes, vamos virar. Vamos, então, pular um ponto alto, olha, da carreira anterior e no próximo, um ponto alto. Novamente, duas correntes, pulando um ponto, no próximo, um alto. E seguimos assim, até o final. Duas correntes, pula um ponto alto no próximo. Bom, pessoal, finalizando aqui, então, mais uma carreira juntinho com vocês. Nós ficamos aqui, olha, no total de 35 pontos altos. E aqui, nossos bloquinhos vazios, nós ficamos no total de 36, tá? Fiz aqui meu último ponto. Tenho um pontinho aqui ainda a ser pulado, fiz duas correntes e vou prender com baixíssimo, olha aqui, gente, olha, sobre esse primeiro pontinho, para ficar aqui o espaço de correntinha seguindo o gráfico aqui certinho, como eu citei, tá? Então, depois das duas correntes, olha, no primeiro ponto desse bloco, um ponto baixíssimo. E aqui também eu vou cortar o fio, aqui estamos no avesso da peça, eu que já fiz todos os meus arremates, como eu citei, eu não gosto de deixar tudo pro final, tá? Vamos cortar o fio. Deixo sempre uma pequena sobrinha e passo aqui por dentro da laçada. Como eu citei aqui ao lado avesso, vou deixar o fiozinho aqui. E agora, gente, nós vamos fazer tudo novamente, esse mesmo procedimento que fizemos até aqui. Aqui do outro lado, olha, no sentido contrário. Começamos aqui, todo esse procedimento que eu vim carreira a carreira juntinho com vocês, nós vamos fazer agora no sentido contrário, desse lado aqui. Então, nós vamos prender a peça já aqui, olha, no segundo ponto desse desenho, tá vendo?
esse desenho maior aqui, que forma um V, e fazer tudo novamente. Só que eu não vou ver com vocês, é só vocês voltarem um pouquinho a videoaula, nessa parte que eu explico todo esse procedimento aqui, tá? Olha, já aprendi, porque eu já vou fazer o meu. Nesse segundo ponto, contando daqui pra cá. Contando aqui do primeiro, desse bloco de 6 pontos, é aqui no 5º ponto, tá? E vamos iniciar todo esse procedimento. É só você voltar um pouquinho a aula e olhar aí todo o passo a passo e fazer tudo o que foi feito aqui até essa última carreira de blocos vazio aqui, tá joia? Eu vou fazer o meu e já retorno aqui juntinho com vocês. É esse procedimento aqui, olha, deixa eu mostrar a peça pronta pra vocês, que a gente fez de um lado, tá? Todo esse desenho aqui, bacana, e agora nós vamos fazer do outro lado, formando aqui o gráfico do nosso desenho, tá joia? Dá a impressão que dá continuidade, mas a gente engata aqui agora e faz tudo novamente. E depois, algumas carreirinhas para finalizar o acabamento, tá joia? Então, eu vou fazer aqui do outro lado e já retorno juntinho com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz aqui o outro lado também, da mesma forma que fizemos aqui juntinhos, tá? Aqui, olha, eu estou do lado avesso da minha peça. Reparem que eu já fiz também todos os meus arremates, tá? Porque eu não gosto mesmo de deixar tudo para o final, tá, gente? Então, aqui, ó, avesso da peça, finalizei aqui o mesmo procedimento. Agora, deixa eu mostrar para vocês como que nós estamos no lado direito aqui do nosso trabalho, olha. Estamos assim, tá? Fiz exatamente igual eu expliquei para vocês aqui do outro lado, que fizemos juntinho, carreira a carreira. Aqui, desde quando a gente coloca o fio para fazer todo esse procedimento, olha, nós temos um total de 10 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá joia? Então, eu já fiz as 10 carreiras do outro lado também, que é o mesmo procedimento, é só voltar um pouquinho a aula e repetir aqui. Bom, agora eu vou retornar com vocês na parte final, né? Que eu dividi em partes, como eu citei, para que siga as explicações bem detalhadas aí. Eu volto com vocês para a gente finalizar, então, a nossa peça. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love